Previsões para o mês de abril de 2025 para 4 signos que são Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. É com esses signos que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente também tá falando com esses ascendentes principalmente, tá bom? Se você não é desses vídeos, desses signos, fique tranquilo, porque vai ter mais conteúdos falando especificamente para o seu signo, para o mês de abril, ainda saindo nessa semana, tá bom, minha gente? Queria antecipar para vocês que o mês de abril, ele tem uma cara de fogo, porque o Sol transita em Áries na maior parte do mês, mas ele meio que tem um corpo de água, tá? Porque a gente teve muitos planetas que estavam retrógrados durante março, a gente teve Mercúrio, Vênus, né? Que até chegaram a entrar em signos de fogo, mas que voltaram para signos de água. Então a gente ainda tem um trabalho de água para ser feito. Marte continua em Câncer na maior parte desse mês, pelo menos até o dia 18. Então a gente tem um mês que ele tem uma cara de começar ciclos novos, ter coragem, ousadia, tal como indica esse Sol em Áries, mas também um mês em que o trabalho das emoções e dos sentimentos é crucial e um mês em que a gente vai poder concretizar muita coisa, tá? Vamos começar já a falar com esses signos então. Bom, queria começar com vocês falando então com o signo de Áries, né, gente? Áries está num momento muito poderoso de uma entrada num ciclo novo, tá? Primeiro porque o ano novo astrológico que a gente teve em março também, claro, ele sempre coincide com o ingresso do Sol em Áries. Então, os arianos, eles sentem uma energia solar sobre eles, tá? Que energia solar é essa? Uma energia de criatividade, uma energia espontânea. Eu tenho um desejo de me mostrar mais para o mundo, né? Então eu ser mais autêntico, eu fazer as coisas do meu jeito, eu não querer mais me esconder, eu querer me mostrar ali do jeito que eu sou realmente para o mundo. E a gente tem uma disposição para até começar algumas coisas novas na vida, né? Eu tô querendo começar um projeto pessoal, tô querendo começar uma atividade nova na minha rotina, tô querendo mudar alguma coisa na minha aparência, tudo isso, né? A maneira como eu me expresso no mundo, como eu me organizo no mundo, tá muito em evidência para esse ariano, tá? Uma coisa muito importante, gente, é que este ariano também está trabalhando com planetas que estão em signos de água, tá? Marte, que está em Câncer, ainda na maior parte do mês, faz com que esses arianos tenham um trabalho muito grande familiar por ser feito, principalmente quem tem ascendente em Áries. Então, estou resolvendo muitas questões ainda do meu âmbito doméstico, familiar, ancestral. Tenho uma inteligência para que eu me coloque melhor frente às pessoas que eu amo. Então, consigo estipular limites, consigo falar o que me incomoda, consigo resolver esses conflitos da esfera familiar ou íntima, tá? Eles ainda têm a paciência deles meio testadas por pessoas dentro desse ambiente familiar. Então, depende muito de quem é a sua família. Se você só é casado ou casada, se você só tem um marido ou uma esposa, né? Então pode ser que essa pessoa mais próxima sua seja aquela pessoa que está te testando, que está ainda te desafiando. Se você tem filhos, pode ser que vá para a parte de filhos. Eu sinto que ainda tem algumas conversas mais difíceis, algumas pessoas que não querem ceder tanto. O que muda é que vocês já estão trabalhando essas questões familiares há muitos meses, né? Então vocês têm um entendimento melhor sobre as situações, têm uma inteligência na hora de se mostrar para essas pessoas da família. Consigo ter uma inteligência de fato emocional para lidar com esses conflitos, né? Então tudo isso facilita muito a vida do ariano e ele pode inclusive resolver questões práticas relacionadas à casa. Tem um vazamento na minha casa, é nesse mês que eu resolvo. Tem que pintar uma parede na minha casa, é nesse mês que eu resolvo. Quero ter mais eventos na minha casa. Por quê? Porque da mesma maneira que ele está começando um ciclo novo, ele também está trabalhando muito sentimentos, emoções e situações internas, tá? Que estão muito em evidência. Então é engraçado que, da mesma maneira que ele se sente disposto a se mostrar para o mundo, esses planetas que estão em peixes, Mercúrio que voltou para peixes, Vênus que voltou para peixes, mostra que muito do prazer deles está no individual. Não é que eu não posso ter relacionamentos esse mês, não é que eu não posso me mostrar para as pessoas, o Sol tá em Áries, você vai querer se mostrar mais para as pessoas, mas existe um pedido muito grande por uma privacidade. Esse ariano tá priorizando muito a saúde mental dele, emocional dele. Então eu tô tendo que colocar limites em algumas situações que eu consigo colocar agora. Eu tô conseguindo focar muito mais nesse meu autocuidado, que é uma coisa que eu consigo focar agora também. E da mesma maneira que a vida tá me apresentando algumas novidades, olha, por que você não coloca isso na sua rotina? Olha, vai entrar um trabalho novo. Olha, vai entrar uma coisa nova para você fazer. É um ciclo novo. Mas emocionalmente eles ainda estão encerrando
coisas que ficaram em aberto. Então pode começar coisas novas, né? Mas é normal que eu tenha que falar sobre as minhas questões. Eu procuro mais os meus amigos para falar das minhas questões, eu preciso fazer atividades terapêuticas, eu me sinto mais sensível, eu sonho mais, eu tenho um trabalho de intuição, eu tenho um trabalho de memórias nesse mês ainda. Então é como se eles estivessem nessa virada de ciclos, tá? Normal que tenha muita sensibilidade e normal que, mesmo que vocês estejam se mostrando mais para o mundo, algumas relações vocês ainda precisam se afastar um pouco e fazer as coisas no tempo de vocês. Tá bem normal que isso aconteça, assim como também é bem normal que vocês enfrentem alguns conflitos também nesse campo amoroso, que é natural desse momento, tá bom? Mais um mês muito terapêutico e ainda assim um mês para começar ciclos novos e coisas novas que vocês querem fazer. Agora a gente vai falar com taurinos e quem tem ascendente no signo de Touro. O taurino, gente, para este mês de abril, ele tá entendendo a importância da cooperação com as pessoas, tá? A gente tem uma área nesse mapa, a gente tem uma área nesse céu que para o taurino vai brilhar muito, que é uma área que fala de cooperação, trabalhar com as pessoas, me dar bem com as pessoas. Eu não tô falando que toda relação flui de uma maneira super fácil. Eu não tô falando que todos os momentos bons, todos os momentos que a gente passa com outras pessoas são bons momentos, tá? Só que a gente tem muitos planetas transitando, principalmente pro ascendente em Touro, numa área que fala do contato com o coletivo. Quando eu me envolvo com outras pessoas, pessoas que conseguem trocar ideias comigo, compartilhar interesses comigo, eu cresço. Então a gente tem um momento, um mês de abril, que o taurino tá mais sociável. Ele é mais requisitado pelas pessoas, tá? Ele pode querer ou não querer, mas as pessoas procuram mais ele, querem a opinião dele, querem a presença dele. Eles muitas vezes vão se ver numa posição de ser um conselheiro. Às vezes eu não tenho nem autoestima suficiente para ser um conselheiro ou para definir as coisas para minha vida, mas o outro me vê como um conselheiro, o outro me vê como uma pessoa sábia. Eu tenho uma reaproximação com amigos, tá? Eu posso ter amigos do passado voltando para minha vida, eu posso ter amigos novos se formando na minha vida. Eu tenho um brilho natural que vem quando eu estou em grupo. Então, se eu trabalho no ambiente corporativo, se eu trabalho no ambiente empresarial, eu tenho que aprender a delegar as coisas, eu tenho que aprender a pedir ajuda e eu ir tomar um cafezinho ali no corredor pode fazer toda a diferença para que eu consiga esfriar minha cabeça, compartilhar minhas ideias com as pessoas, trocar informações. Então, o taurino, eu acho que é um trabalho que ele tem que fazer esse mês, que é um trabalho de entender como ele funciona frente ao outro e colher o melhor dessas relações que muitas vezes são pessoais, que eu falei que pode muito bem ir para um campo de amizade, ele vendo mais pessoas. Se ele faz esportes em grupo, ele pode se destacar. Se ele tem uma equipe dentro do trabalho, essa equipe está contando muito com ele. Tudo que ele faz dentro dessa equipe é muito visível, né? Então, os meus trabalhos em solidão até são interessantes, né? Ah, Bia, eu trabalho melhor sozinho. Eu entendo, né? Eu sou uma pessoa que eu também trabalho muito bem sozinha. Eu tenho minha própria maneira de me organizar e olha que eu não tenho nada em Touro, né? Mas a gente tem uma situação, gente, que eu tenho que aprender a conviver com o outro, porque às vezes aquilo que eu enxergo sozinho tem uma aparência conflituosa para mim. Quando eu compartilho com outras pessoas, quando eu colho a opinião de outras pessoas sobre essa situação, eu vejo, nossa, olha, eu não sou tão incapaz quanto eu pensava, não é tão difícil quanto eu pensava, eu só preciso me organizar, eu só preciso ter uma visão clara de como que eu vou chegar onde eu quero. Então, essa cooperação, eu acho que é a palavra central do mês pro taurino, tá? Pode, inclusive, dar resultados financeiros, tá? Seja para agora ou seja para o futuro. Pode ser que agora eu ganhe mais dinheiro porque eu estou me comunicando melhor. Pode ser que no futuro eu ganhe mais dinheiro porque eu estou agora aprendendo a fazer conexões e relações, tá? Mas essa é a pegada para o taurino, tá? A gente ainda tem uma situação que tem bastante sensibilidade. Essa parte de autocuidado ainda é bem marcante. Então, assim, eu me comunico bem com as pessoas, eu tô vendo muita gente. As minhas principais relações giram em torno dessa comunidade, desses amigos que me procuram, das relações de trabalho. É isso que tá pegando no campo de relacionamento, né? Eu tendo que me mostrar frente ao outro e ser confiante frente ao outro também, tá? Só que
a gente tem nessa esfera mais emocional momentos de sensibilidade, tá? Normal que eu tenha momentos de nostalgia, normal que eu ainda me veja encerrando algum tipo de ciclo, normal que a minha imunidade ou o meu humor oscile um pouco, tá? É normal que isso aconteça agora, porque os taurinos estão encerrando um ciclo ainda. É que no meio desse encerramento de ciclos, algumas portas vão se abrindo, portas de conexões, porta de rede de contatos, porta de amizades. Então a gente tem um campo que tá florindo pro taurino, né? Que pode inclusive trazer benefícios financeiros dependendo das conexões que ele fizer esse mês, tá? Só que internamente ainda encerrando um ciclo, internamente ainda um pouco fechado, eu não quero me abrir para todo esse povo que está ao meu redor. Eu tenho momentos em que eu quero ficar na minha cama, eu tenho momentos que eu quero ficar fechado, eu tenho momentos que eu sinto que eu preciso me cuidar ou me envolver com atividades terapêuticas, né? Então, sonhando muito também e se vem nesse momento de encerramento de ciclos, mas tem algo brilhando, né, nessas conexões que podem fazer esse mês. Agora a gente já vai falar com o geminiano ou quem tem ascendente no signo de Gêmeos para esse mês de abril, tá? Gente, a nossa situação é que o geminiano, ele tem nesse mês muitas revelações, tá? Quando eu falo revelações, eu tô querendo dizer que antes a vida, tem momentos que a nossa vida, ela acontece de tal maneira que a gente não tem controle sobre aquilo que tá rolando, o que tá acontecendo, a gente não tem uma visão. Nesse mês, o geminiano tem uma visão, ele tem um quadro geral se esclarecendo para ele. E o principal ponto de foco desse mês de abril, o principal ponto de crescimento, de oportunidade, de brilho de luz, tá na área da carreira. O próprio regente de Gêmeos, né, que é Mercúrio, ele está numa posição que para esses geminianos conectam muito eles à carreira. Olhar para a carreira, olhar para o trabalho, ser produtivo, me envolver com pessoas de autoridade, de importância, falar mais as minhas opiniões, os meus pensamentos dentro da minha empresa, com o meu chefe, debater ideias. Então eu tenho uma capacidade organizacional, né? Eu não sei nem se é organizacional, talvez a organização tenha que ser construída, mas eu tenho uma intuição profissional, eu tenho uma coragem profissional, uma ousadia, eu posso estar começando coisas novas no meu trabalho nesse mês também, tá? Em algum momento do mês, talvez não no começo, mas durante, vão aparecer novos projetos, vão aparecer novas coisas para eu conduzir. Eu tenho que ter, de novo, essa organização tão forte quanto essa coragem, essa ousadia, né? Mas eles têm um brilho natural aí, passando por eles e trazendo essa visibilidade profissional. Então, assim, é um mês que pode ser cansativo, é um mês que pode ser cuidado com essa parte da organização, porque às vezes eu tô fazendo um monte de coisa fora e eu não consigo me cuidar tão bem, ou olhar tão bem para minha vida pessoal, ou enfim, fazer coisas por mim. Então, esse autocuidado, ele tem que acompanhar esse ritmo no trabalho para que eu consiga conduzir todas as minhas atividades. E de novo, eu tenho que ter uma inteligência para falar assim, aquilo que eu vou fazer, eu vou entregar com excelência, porque tudo que eu faço nesse mês está muito mais visível, certo? Esses planetas que estão transitando em peixes, eles fazem com que o Gêmeos ele esteja tentando se alinhar muito a um propósito dele na carreira. Então agora é o momento de eu fazer adaptações, mudanças pequenas nessa área profissional, conversas, ajustes, né? Para que eu consiga ter uma área profissional que de fato tenha a minha cara, de fato eu me sinta bem nela e assim por diante, tá? A gente também tem uma outra situação que é um campo que está falando de vida social está voltando a se ativar, tá? Tá voltando a se ativar, tá voltando a ter uma certa relevância, tá? Porque esse geminiano, ele talvez estivesse num momento que ele tivesse mais confuso em algumas relações. Ele ainda pode ter confusão em algumas relações, tá? Eu tava pensando aqui, eu acho que ainda tem uma confusão nas relações, mas tem um vínculo positivo quando a gente fala de amigos, de grupos, de contato social. Eu consigo ter um brilho quando eu tô com as pessoas, eu consigo me expressar bem quando eu tô com as pessoas, eu posso assumir liderança de grupos, eu posso sentir que os meus amigos me procuram mais. Então, essa parte social também tá bastante alegre, bastante feliz para esse geminiano, tá? Eu não vou dizer que o campo amoroso tá com tudo em ordem, tá? Eu acho que não tá. Pode ser que tenha alguns ajustes para serem feitos, algumas conversas para serem feitas, mas o que a gente tem é que a vida social tá dando muitos desses frutos e principalmente a parte da carreira, do trabalho e de eu estar concluindo projetos e começando projetos novos profissionais nesse mês de abril. Outra coisa, pequenos aprendizados que eu tenho nesse mês podem se refletir positivamente na minha esfera profissional. Então, eu ler um livro que tem a ver com o meu trabalho, eu fazer um curso que tem a ver com o meu trabalho, tudo isso pode me ajudar a abrir portas ou perceber coisas novas que eu quero implementar na minha carreira ou dar ideias para os meus colegas de trabalho e assim por diante. É um mês que pode ser muito visível nessa esfera profissional, tá? Ele vai requerer essa organização de vocês e ele vai requerer
que o trabalho, quanto mais emocionalmente vinculado eu estou ao meu trabalho, quanto mais o meu trabalho me faz feliz, mais eu consigo me conectar a ele. Quanto mais ele me faz infeliz, menos eu consigo me conectar a ele. Portanto, eu vou ter que pensar em mudanças ao longo do ano para fazer esses ajustes, porque independente de onde eu estou, é muito possível que o meu trabalho me traga algum tipo de visibilidade. Tá bom? Agora a gente vai falar com cancerianos ou quem tem ascendente em câncer para esse mês de abril de 2025, tá? Gente, o canceriano, a canceriana, a pessoa que tem esse ascendente, está passando por um momento em que existem duas coisas muito centrais na vida, tá? Primeiramente, a área da carreira. Essa área da carreira, ainda mais com o Sol que ainda está transitando em Áries, está trazendo muita ousadia, está trazendo muita coragem, está trazendo muita visão de carreira e de trabalho para esses cancerianos. Eles se sentem mais visíveis no trabalho, eles podem ter algum tipo de sucesso profissional, eles podem estar fazendo conexões nessa área da carreira. Nossa, eu estou chegando em locais, eu estou tendo pessoas olhando para mim no meu trabalho que antes não me olhavam, não me viam, não me respeitavam e agora eu sinto que eu tenho um desabrochar com essas pessoas, tá? E outra coisa, as figuras de referência na vida de vocês, as figuras que são importantes na vida de vocês, têm um peso, tá? São pessoas que também reparam mais em vocês agora. Então, por exemplo, nossa, eu tenho uma mãe que eu busco muito a admiração dela, o respeito dela, um pai. Eu tenho essas figuras de referência também na família, me olhando, querendo estar perto de mim, me respeitando, me enxergando como ser humano valioso que eu sou em algum sentido. Eu tô trazendo resultados para mim, eu tô trazendo resultados pro mundo, tá? Se você precisa de uma situação para ser esclarecida com seu chefe, com pessoas que estão acima de você no seu trabalho, esse pode ser um mês que você consegue ter essa coragem, essa não é uma ousadia, mas é um carisma, um jogo de cintura, um magnetismo para lidar com essas pessoas de autoridade no seu trabalho. Tirando tudo isso, você tem uma chance, né, de se expressar nessa esfera profissional. As pessoas querem ouvir o que você tem para falar, tá? Então é uma chance de brilho, é uma chance de luminosidade, é um sol aí que está passando numa área da carreira. Tá? Tirando tudo isso, é engraçado porque o canceriano, mesmo com o mundo acontecendo no trabalho dele, ele tá meio com a cabeça nas nuvens, tá? Ele pode estar com problemas organizacionais, ele tá com uma inteligência muito grande para uma parte intelectual. Então, para o signo de câncer, estudar esse mês, fazer cursos esse mês. Eu tô aqui pensando que o meu ascendente é câncer e nesse mês eu vou começar uma pós, né? Eu acho que muitas pessoas que têm signo de câncer no ascendente ou um sol em câncer, marcas importantes em câncer, estão passando por um momento que eles vão aprender coisas novas, né? Não precisa ser numa pós, não precisa ser numa faculdade, mas é um momento que eu tô me envolvendo com áreas e com temas de estudo que me interessam, que fazem sentido na minha vida, que me agregam, né? Então eu tenho uma abertura da minha mente, né? É muito possível que eu me encante com temas novos de vida. Bia, eu sempre quis estudar tal coisa, eu sempre quis aprender tal coisa, eu sempre quis me permitir um curso determinado, então agora eu tenho uma chance de fato me envolver com áreas que me interessam muito, tá? Só que eu vou ter uma... Pode ser que eu fique meio avoado, meio distraído, porque são muitas coisas de esferas diferentes, tá? Tem o trabalho, tem um encanto intelectual, tem eu aprendendo coisas que eu gosto, mas a minha vida profissional de carreira também me demandando muito. Então, como são áreas muito diferentes, às vezes eu fico meio atrapalhado, meio nebuloso, eu não consigo me organizar bem no meu dia a dia, na minha vida pessoal, tá? Interessante que para viagens, tá? Se o canceriano for fazer uma viagem esse mês, se ele for fazer uma... Eu tô num relacionamento, como que eu faço para eu reavivar esse relacionamento? Nossa, o canceriano pode viajar, né? Ele pode viajar com a pessoa que ele ama, ele pode ir pra praia, ele pode pegar o carro, sair mais de casa. Então, tem uma exploração do mundo. Mas você percebe como tem uma coisa meio de sonhador, né? De querer me encantar de novo, de querer me envolver com o mundo, grandes aventuras, né? Então, tem uma situação nesse sentido, tá? Ele às vezes sente que algumas decisões dele estão distantes, né? Parece que, sabe quando parece que a gente fica pensando numa coisa, pensando, e fica uma coisa meio filosófica, meio contemplativa. Você fala, pera um pouco, gente, eu tinha que estar resolvendo coisa da minha vida pessoal, entendeu? Eu tinha que estar organizando a minha agenda, os meus horários, as minhas planilhas, as minhas contas, sei lá. Apesar que o problema não tá nessas áreas, tá? Mas tá numa mente que às vezes se desconecta um pouco do dia a dia e que, opa, peraí, deixa eu voltar, tá? E a carreira também trazendo essa visibilidade para ele, pode ser um bom mês para ter resultados
resultados positivos nessa área de trabalho. Então, minha gente, tudo bem? Essas foram as previsões para abril para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Aproveita para deixar seu comentário, deixa aqui suas dúvidas, curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu também realizo consultas individuais, as informações estão aqui embaixo na legenda e todo domingo, 10 horas da manhã, a gente está em live aqui no canal Astropédia para falar dos principais temas que estão circundando aí esse mundo da astrologia. Um grande beijo e bom mês de abril!